Olá pessoal, eu sou a professora Marcela Proença e estou aqui para dar início a mais um tema de direito do trabalho com vocês. Nessa aula, a gente vai começar o estudo de salário e remuneração. Esse tema ele é bastante denso, um pouco mais complexo e exige um tempo maior de estudo. Então, a gente vai dividir esse tema em mais de uma aula. Nessa aula de hoje, eu quero falar com vocês sobre as características gerais e focar o estudo no artigo 457 da CLT. E para começar, eu vou trazer aqui uma caracterização doutrinária do que seria remuneração. E para isso eu vou utilizar um trecho do livro de Sérgio Pinto Martins. Ele diz o seguinte, que remuneração é o conjunto de prestações recebidas habitualmente pelo empregado pela prestação dos serviços, em dinheiro ou utilidades provenientes do empregador ou de terceiros, mas decorrente do contrato de trabalho. Aqui, pessoal, a gente tem, portanto, que a remuneração seria essa importância que é paga ao empregado, seja diretamente pela empresa, seja por terceiros. Mas, finalmente, qual é a diferença de remuneração e qual é a diferença de salário? Será que é a mesma coisa? Será que não é? Geralmente, quando a gente fala de salário e remuneração, as pessoas pensam que ou é a mesma coisa, ou que salário seria aquele valor fixo que é pago ao empregado e remuneração seria o valor total, ou seja, o fixo mais algumas parcelas que poderiam ser variáveis. Mas não é dessa forma que a doutrina e a legislação trata salário e remuneração. Inicialmente, salário e remuneração não é a mesma coisa, tá? Cada um vai ter um conceito característico. E eu poderia, já encontro aqui essas características já no caput do artigo 457 da CLT, que vai dizer o seguinte, compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Então, o salário seria, portanto, aquelas importâncias que são pagas diretamente pelo empregador ao empregado. Seja importância fixa, seja importância variável, como uma comissão, por exemplo, que pode variar. Já a gorjeta, ela é paga por um terceiro. Então, o salário seria somente aquilo que é pago diretamente pelo empregador ao empregado e remuneração incluiria o salário mais a gorjeta, ou seja, aquelas parcelas que são pagas diretamente pelo empregador ao empregado, mais aquelas parcelas que são pagas por terceiros aos empregados, mas que passam a integrar a remuneração daquele trabalhador, a remuneração daquele empregado. Tá? Então, no caput do 457, a gente tem, portanto, o conceito de remuneração, que seria salário pago diretamente pelo empregador, mais gorjetas pagas por terceiros que estão alheios a essa relação empregatícia que se estabelece entre o empregado e o empregador. No parágrafo 1º desse artigo 457, ele vai mais adiante e vai falar para a gente quais são as parcelas que compõem o salário. E diz o seguinte, integram o salário, a importância fixa estipulada, gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Então, salário seria, portanto, essa importância fixa estipulada, gratificações legais, ou seja, previstas em lei, e as comissões. Então, percebam que o empregado, ele pode ter salário fixo, pode ter salário variável e ainda assim vai ser salário, porque é pago diretamente pela empresa ao empregado, ok? Já no parágrafo 2º, ele vai dizer para a gente o que é que não tem natureza salarial, mesmo que seja pago diretamente pela empresa ao empregado. Vamos lá, parágrafo 2º. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio à alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagens, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado,
não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Então, no parágrafo 1º, ele diz o que é que integra, o que é que tem natureza salarial, e no parágrafo 2º, ele diz o que não tem natureza salarial. E isso é muito importante, porque se eu digo que uma verba tem natureza salarial, isso significa que ela vai repercutir em todas as outras verbas trabalhistas. Por exemplo, FGTS, 13º, férias, aviso prévio, INSS. E quando eu digo que uma determinada verba não tem natureza salarial, significa que ela não vai ter esse reflexo, esse efeito cascata que a gente fala em outras verbas trabalhistas, tá certo? Então, parágrafo 1º diz o que é salário, parágrafo 2º vai dizer o que não é salário. Então, não é salário, ajuda de custo, auxílio alimentação, diárias, prêmios e abonos. Atenção com relação ao auxílio alimentação. Percebam que no parágrafo 2º ele vai dizer vedado seu pagamento em dinheiro. Então, o auxílio alimentação ele não tem natureza salarial, mas se ele for pago em dinheiro, aí sim ele passa a ter natureza salarial. Em várias decisões do TST tem se entendido que é considerado como se fosse pago em dinheiro o vale alimentação, ticket de refeição, teria, né? A gente tem aí várias decisões entendendo que teria essa natureza salarial. Outra questão importante é o seguinte: a gente também tem encontrado várias decisões do TST no sentido de que se a empresa fornece esse ticket, fornece um vale alimentação, mas existe uma coparticipação do empregado, ou seja, ele paga um valor por isso, para aderir de alguma forma, deixaria, né, de ter essa natureza salarial, tá certo? Então, atenção aí ao auxílio. Via de regra, para a gente fixar, auxílio à alimentação, se for pago em dinheiro, passa a ter natureza salarial. Se não, se for pago, né, em alimentos, né, fornecido em alimentos, ele não tem essa natureza salarial. No parágrafo 3º, ele vai falar: considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa como serviço adicional a qualquer título e destinado à distribuição dos empregados. Então, pessoal, a gorjeta, porque a gorjeta é muito característica de quem trabalha em bares, restaurantes, hotéis. Então, essa gorjeta, seja ela paga espontaneamente ou, né, já descontada na nota de serviço, ela integra a remuneração do empregado. Então, aquela gorjeta que a gente dá, né, espontaneamente, para a gente, cliente, não tem tanta repercussão. Mas, para a relação empregatícia que se estabelece aí entre o empregado e o empregador, vai ter sim, porque ela vai ter natureza salarial. Inclusive, deve ter previsão na própria carteira de trabalho do empregado, tendo ali uma estimativa do que se recebe de gorjetas, tá? E no parágrafo 4º ele vai dizer: considera-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Então, pessoal, se a empresa estabelece, por exemplo, um prêmio para quem bater uma determinada meta, né, para o funcionário do mês, isso não tem natureza salarial, tá? A mesma coisa acontece com abono. E atenção também à participação nos lucros, que é a PL. Muitas empresas também decidem, como uma forma de incentivar os empregados, motivar esses empregados a distribuir, né, geralmente a cada ano, um percentual dos lucros da empresa. Então, esse PL, ele também não tem natureza salarial, por força do artigo 3º da Lei 10.101 de 2000, tá? Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Com relação às gorjetas e a anotação na CTPS, eu destaco para vocês o artigo 29 da CLT, que diz que o empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar a CTPS. Então, o prazo para anotação da CTPS é de 5 dias úteis. Em relação aos trabalhadores que admitir,
a data da admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver. Facultada a adoção do sistema manual, mecânico ou eletrônico, já que agora a gente tem a carteira de trabalho, né, digital, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. Parágrafo 1º. As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa de gorjetas. Então, embora a empresa não saiba quanto aquele empregado efetivamente vai ganhar de gorjetas, é importante que se estabeleça ali uma estimativa. E por aqui, por esse dispositivo, vocês já começam também a despertar para a possibilidade do pagamento do salário em utilidades, que é o que a gente chama de salário in natura ou salário utilidade, mas isso aí vai ficar para uma próxima aula. Nós temos, no caso das gorjetas, nós temos uma lei especial que regulamenta essas gorjetas, que é a Lei 13.419 de 2017, tá? Estou passando aqui no vídeo e também vou disponibilizar no material de apoio para vocês. Bom, e com relação às gorjetas, elas possuem natureza salarial. E eu tinha falado para vocês que tudo que possui natureza salarial vai ter aquele efeito cascata em outras verbas trabalhistas. Só que cuidado no caso das gorjetas. Por quê? Porque nós temos uma súmula do TST, que é a 354, que ela vai dizer que no caso das gorjetas, ela tem natureza salarial e ela vai incidir em algumas verbas trabalhistas. Vai ter esse efeito cascata que eu falei para vocês em algumas verbas trabalhistas. Mas não tem para fins de calcular o aviso prévio. Então, quando vai calcular o valor do aviso prévio, né, se ele for indenizado, eu não vou utilizar o valor pago de gorjetas para fins de se alcançar o valor do aviso prévio. Então, eu não vou considerar as gorjetas para calcular aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Então, essas 4 verbas aqui, tá certo? Elas não vão ter como base de cálculo o valor das gorjetas. Por quê? Né? Porque essa súmula, como foi que se chegou no entendimento dessa súmula 354 do TST? É que o TST decidiu adotar uma interpretação literal. E ele percebeu que toda vez que a CLT ia se referir a aviso prévio, adicional noturno, hora extra e repouso semanal remunerado, ele não fazia menção expressa à remuneração. Então, se entendeu que as gorjetas, elas não serviriam de base de cálculo para essas parcelas, porque elas teriam como base de cálculo somente o salário. E a gorjeta, ela não integra o salário, ela integra a remuneração. Coloquei aqui no material alguns exemplos para vocês perceberem essa interpretação literal. O artigo 59 da CLT, o artigo 73 da CLT, o artigo 487, parágrafo 1º. Depois vocês dão uma pausa aqui no vídeo e façam a leitura destes dispositivos. Já em outros, em outras verbas, por exemplo, férias, aí vai fazer menção expressa à remuneração, ou seja, para eu calcular as férias eu vou considerar as gorjetas e o salário. Então, vocês podem ver aqui no artigo 142, por exemplo, da CLT, que vai dizer: o empregado perceberá durante as férias a remuneração que lhe for devida na data da sua concessão. Então, quando a CLT falou remuneração, significa que para eu calcular as férias eu vou considerar o quê? Salário mais gorjetas, tá? Então, essa foi a interpretação literal que foi dada para se estabelecer essa súmula 354 do TST, ok? Então, nessa primeira aula, a gente fixou aqui o estudo no artigo 457, nessa distinção de salário e remuneração, e estudamos aí o que tem natureza salarial, o que não tem natureza salarial, com um destaque especial para a súmula 354 do TST. Sim, e só para finalizar, existe um pagamento que se assemelha à gorjeta, mas não está previsto aqui na CLT, que é as chamadas gueltas, G-U-E-L-T-A-S, que é fornecida, que são pagamentos também dados por terceiros, que se assemelham à gorjeta. Por exemplo, quando a gente vai numa farmácia
e você chega lá e, tô procurando uma vitamina tal, e o vendedor começa a lhe oferecer, mas eu tenho essa outra melhor, né? Porque muitas vezes o laboratório está fornecendo essas gotas para aqueles empregados, para que eles possam vender mais daquele laboratório. Ou em outras lojas também, que as pessoas, os empregados, eles recebem algum incentivo para vender determinado produto em detrimento de outros. Então, se estabeleceu que a gente também deveria aplicar o mesmo entendimento das gorjetas, embora não tenha essa previsão aqui na CLT. Mas na doutrina vocês vão encontrar algo sobre isso, tá bem? Então, a gente fica por aqui e se vê na próxima aula.